Em Apocalipse, capítulo 3, no verso 14, quando João está escrevendo à igreja de Laodiceia, nós lemos assim: ao anjo da igreja de Laodiceia escreve: eis o que diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Há algum tempo atrás, os meus olhos passaram por esse texto, mas uma palavra que saltou aos meus olhos de forma especial foi esse título que é dado a Cristo Jesus ressuscitado, o Amém. Amém é uma palavra de origem hebraica e a sua tradução mais adaptada significa assim seja, certamente, de fato, com certeza. Ela está presente no final das nossas orações, está muito presente no texto bíblico. É tanto que nas linhas finais da Bíblia Sagrada, de modo especial, lá em Apocalipse 22, 20, essa palavra aparece. O texto diz assim: aquele que atesta essas coisas diz: sim, eu venho depressa. Amém. Vem, Senhor Jesus. Amém expressa verdade, firmeza, reforça o que foi dito, dá veracidade ao que foi dito. E nós sabemos que alguns atributos de Deus são a verdade, a autoridade, a fidelidade e a soberania. E isso tudo é expresso através da tua palavra. Então nós lemos muito na palavra de Deus textos que falam sobre essa soberania, sobre essa autoridade do Senhor. Como lá em Números capítulo 11, no verso 23, onde nós encontramos assim: o Senhor respondeu a Moisés: acaso será impotente a mão do Senhor? Verá sem demora se fará ou não o que eu disse. Lá em Isaías, capítulo de número 45, no verso 23 diz assim: juro por mim mesmo, a verdade sai de minha boca, minha palavra jamais será revogada. Ou seja, todos esses textos nos falam sobre a autoridade, a fidelidade, a soberania de Deus em sua palavra. E Cristo, que é o Deus que se fez homem, o nosso Senhor exaltado, como diz Filipenses, é esse que tem essa autoridade. E em Apocalipse ele recebe como título o Amém. Ele é a palavra e ele tem a última palavra por causa da sua autoridade. E diante disso eu destaco aqui dois pontos muito importantes. Por um lado, essa verdade nos traz consolo, alegria, animação, empolgação, pois fala de um Deus que é fiel e nos garante a sua proteção, o seu cuidado, a sua bênção, a sua cura, o cumprimento de suas promessas em nossa vida. Pois Ele tem a última palavra e Ele é fiel na sua palavra, Ele tem autoridade no que diz. Por exemplo, Jesus, quando nós lemos os evangelhos, tinha a palavra final sobre os males, sobre as doenças, pessoas que chegavam até ele doentes e ele liberava uma palavra e aquela doença desaparecia, aquele mal ia embora, porque ele tem a última palavra sobre os males. Sobre o demônio, Mateus 4, o demônio chega para o tentar e ele dá a palavra final: está escrito, está escrito, está escrito, e derrota o demônio. Sobre o pecado, Jesus tem a palavra final. As suas promessas, elas serão cumpridas se nós perseverarmos no caminho dele, pois a sua palavra é verdadeira. Em 2 Coríntios, por exemplo, no capítulo de número 1, no verso 20, nós lemos assim: porque todas as promessas de Deus são sim em Jesus. Por isso é por ele que nós dizemos amém, a glória a Deus. Então é consolo para nós saber que o Senhor Jesus tem a última palavra sobre os males, sobre os demônios, sobre os nossos pecados, sobre a morte, e Ele tem a palavra que faz com que as suas promessas sejam cumpridas em nossas vidas. Em segundo lugar, eu digo que se por um lado essa palavra nos traz consolo, alegria, consolação, por outro, ela deve nos deixar em alerta e deve nos trazer temor ao coração. Porque muitas vezes nós usamos essa expressão, Deus tem a última palavra, somente para falar a respeito daquilo de bom que queremos receber ou experimentar da parte de Deus.
Mas nós precisamos entender esse Deus tem a última palavra como também um motivo de nós nos mantermos em alerta, em temor e em obediência a Ele. Porque Romanos 8 diz, se Deus é por nós, quem será contra nós? Agora, se a gente inverter essa verdade, fica, se Deus é contra nós, quem será por nós? Hebreus 10:31 diz que é terrível cair nas mãos do Deus vivo. E aqui eu não estou falando de Deus simplesmente decidir nos castigar com a sua última palavra. Eu estou falando que quando nós pecamos, quando nós decidimos resistir a Deus, nós nos colocamos contra Deus. E aí então, em vez de nós recebermos a sua palavra ao nosso favor, essa palavra irá vir como fonte de juízo, de repreensão. A última palavra de Deus vinda em nossa direção pode ser um não, como por exemplo Moisés, que por causa de um ato de desobediência lá atrás não entrou na terra prometida. Deus pode olhar para os planos que nós estamos fazendo e dizer não, eu não aprovo, e a última palavra dele será a última e acabou. Como, por exemplo, lemos lá em Provérbios capítulo 16, no verso 1, assim, cabe ao homem formular projetos em seu coração, mas do Senhor vem a resposta da língua. A última palavra de Deus pode vir em nossa direção também como juízo. Nós lemos, por exemplo, em Mateus capítulo 7, versos 21 seguintes, que no último dia alguns receberão da parte de Deus uma palavra, eu não vos conheço. Se nós caminharmos nesse caminho de desobediência, de iniquidade, nós receberemos no último dia a última palavra de Deus como não vos conheço. Como aquela também que está em Mateus 25, apartai-vos de mim. Então será a última palavra de Deus e nós não teremos como lutar contra, pois ela é soberana, ela é definitiva. Nós precisamos ter temor no coração. Jeremias capítulo 4, verso 28, diz o seguinte, eis a razão pela qual a terra cobriu-se de luto e o céu lá no alto revestiu-se de negror. Nós estamos gravando a uma nuvem escura. Pois que eu disse e assim decretei, não voltarei atrás e não me retratarei. Então nós precisamos entender o poder da palavra de Deus e nós precisamos andar de acordo com essa palavra. Então, que nós possamos estar do lado de Deus para que a sua palavra, ou a sua última palavra, seja ao nosso favor e não contra nós. O Senhor é o Amém. Ele tem a última palavra.